Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma gravação aqui do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje, mais um papo voltado à nossa área, à nossa especialidade. Estamos animados para retomar as gravações que estão sempre nos deixando na mão, as nossas agendas, né? Mas estamos aqui mais um dia, né, Taylor? É E isso, aí? é isso aí, né, meu amigo Helder. Vamos puxar a lista de convidados que a gente tem para entrevistar e vamos colocar o papo em dia, porque das últimas entrevistas, as últimas atualizações que ocorreram no nosso segmento de transporte e logística, aí tem muita coisa em paralelo andando, Tem muito assunto. tem muito assunto. As empresas, os profissionais, com toda certeza estão tendo que se reinventar, inovar e ficar na luta aí para seguir o que principalmente as entidades, o governo está pedindo. E é multa que não acaba mais, né? É, Eu fico pensando que a gente colocar um projeto no ar é fácil, manter ele em pé. exatamente. E aqui hoje o nosso convidado vai ser mais ou menos isso, contar a história do projeto que ele vem desempenhando na vida dele e os desafios para ficar o tempo todo se manter competitivo, inovador e que atraia audiência e pessoas, né. É, Mas antes a gente sempre tem que fazer os nossos recados aí principais para o público que vai assistir essa entrevista, é mais um bom bate-papo, um convidado que vai trazer bastante experiência, vai trazer um ramo bem legal aí que é feiras, né. Então você que está aí do outro lado da tela, se inscreva nos nossos canais. Hoje a gente está principalmente no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram. Então deixa o comentário ali para o convidado também. Curta e compartilhe com os amigos profissionais, porque normalmente sai boas ideias, bons insights, boas conversas nos nossos bate-papos aqui. Apresenta aí, Elder, o nosso convidado de hoje. legal. E o nosso convidado de hoje é o Leonardo Rinaldi, diretor da Feira Logistic. Ele está lá direto de Balneário Camboriú. Leonardo, tudo certo aí? Muito frio por aí? Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite, Helder, prazer participar do seu podcast, Tailã também. Tema importante, né? Falar de logística. Olha, exatamente nesse momento a temperatura é 20 graus, hein? Um pouco atípica para Balneário Camboriú, mas para o período vamos lá, aceitável, né? Tá quase de Aceitável. sunga na praia aí. Então, tu sabes aí que recentemente saiu uma piada, quase que uma piada, né, com um parceiro aí gaúcho, e ele exatamente estava muito frio, e ele perguntou: Leonardo, Léo, você vai na praia aí? Como é que tá na praia hoje? Está muito frio? Dá para ir na praia? Eu falei: bom, se você usar uma sunga de lã, você pode ir, tá tudo certo. É mais ou menos assim, né? Mas é bacana, tá? Obrigado aí pelo convite, tema importantíssimo. É, o tema de logística hoje é que nem falar de tédio num período Trump, não tem, né? Então, mais ou menos a gente está assim. Vai ser um prazer aí, uma boa conversa. Legal. Legal que tem, acho que menos de um mês aí que a gente se conectou, né, Leonardo? Como se diz, a gente foi encontrado aí pela assessoria, pela Roberta. A gente fez uma reunião rápida ali. Daquela reunião surgiram muitas oportunidades. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho da tua história, do projeto da feira, né, que já tem alguns anos que acontece aí na região. Mas, vamos dizer assim que a feira ela é o resultado, né, é o sucesso aí da tua trajetória. Mas quem é o Leonardo? Como o Leonardo chegou até aqui? Bacana. Uma história um pouco longa, né? Quando a gente começa a voltar, olhar para o lado, para os, inclusive, netos, né? Já tem uma netinha também. A gente vê o tempo passando. A minha idade, eu quase não conto ela por anos de vida, mas por edição de eventos. Então, é mais ou menos quantos eventos eu fiz e quantas
em que edição a gente está. Eu estou no segmento de feiras, de eventos, desde 2001. Então, lá se vão aí 25 anos, né, de trajetória com eventos. Eu comecei a minha trajetória no oeste de Santa Catarina, sou formado em administração, tem até uma história com biologia antes, hein? Se eu não fosse continuar com o ramo de feiras e eventos, eu seria um engenheiro genético hoje. Estaria ajudando aí nesse desenvolvimento novos medicamentos, alimentação, enfim, uma área que sempre me atraiu, mas eu nunca me vi num laboratório preso. Então, eu sempre gostei de público, de contato com pessoas, e de ajudar empresas, segmentos, enfim, a fazerem negócios. Eu acho que esse foi a veia que bateu muito forte lá atrás, quando eu comecei a empreender. Iniciei a minha jornada, então, trabalhando com outros promotores de feiras, de eventos, e aí você fazia toda, vamos lá, vamos pegar 25 anos atrás, a gente tinha que fazer muita coisa, né? Não que hoje tem que se fazer ainda muito mais, mas, enfim, era muito trabalho braçal. Então, eu digo, eu passei por todas as fases do evento, desde atender, prestar um serviço, enfim, depois a parte comercial, até depois, mais para frente, é onde que eu comecei a desenvolver meus próprios projetos. E a gente iniciou a empresa no oeste de Santa Catarina, na verdade, a empresa própria foi iniciada em 2008. Na época, a gente trocava muito de telefone, então, terminava um evento, você ia terceirizado, contratado, realizar um evento para outro parceiro, e aí as pessoas não te achavam, porque usavam o número deles, enfim. E aí chegou um momento que eu falei, bom, gente, acho que está na hora de eu construir meu espaço, ter meu local de trabalho, e vocês me contratam e eu vou desenvolvendo meus projetos. E foi assim a história das Zoom Feiras, né, que é a empresa, como ela começou. E de arrancada, a gente já lançou aí projetos, né? No Oeste, nós desenvolvemos projetos voltados a jovens, então, uma feira de educação, carreira, mercado de trabalho, profissões, projetos para criança, eventos náuticos. E 2008 também nasceu a história da logística. Tá? Até um caso bem curioso. Mas, ao total, até hoje, eu devo ter feito aí primeiras edições entre meus eventos e eventos de terceiros, eu já fiz mais aí de 14 eventos aí. Então, rapaz, só fazer um primeiro evento é trabalhoso, né? Então, peguei muita coisa difícil, a gente aprendeu muito em toda essa história, mas muito gratificante, né? Algumas tiveram continuidade, outras modificaram, enfim. E 2008, então, nasce essa própria questão aí da logística, mas a visão sempre foi olhar, e eu tive muito esse olhar, eu tenho um olhar de não fazer um evento por fazê-lo, não criar um projeto sem que ele tenha um propósito, um benefício, que ele mova um segmento, um mercado, sempre foi muito B2B, e aí que a gente se especializou, então foram cursos, enfim, certificações internacionais também de promoção e organização de feiras, além do benchmark, né, com todo o player, o trade aí, digamos, nacional. A única coisa que eu lamento até hoje é não ter nascido muito tempo antes, quando começaram as feiras do Brasil. Eu poderia hoje ser proprietário ou talvez co-participante de grandes feiras que acontecem aí no Brasil todo, né? São Paulo, vamos lá, se não me engano, as feiras começaram em 53, né? O seu Alcântara Machado, chamado Fenite, acho que era uma feira da indústria têxtil, se não me engano. Então, lamento por isso, mas, por outro lado, muito satisfeito desenvolvendo esses projetos aí na região, né? Legal. Tu disse que começou numa outra área, né, mas em que momento que veio essa visão de partir para o lado da logística? O que que despertou esse interesse? Então, durante esse período que eu trabalhei de feiras, de 2001 a 2008, até o momento de montar a empresa, eu trabalhei com o segmento metal mecânico, segmento plástico, participei de muitos eventos agro, junto com o Sebrae na região, né, eventos muito esses eventos que envolvem toda a agricultura, enfim, todo esse ecossistema, e eu comecei a mapear alguns segmentos que nós não tínhamos ainda eventos. Em Chapecó, tem uma feira muito grande que chama-se EFAP. EFAP é uma feira muito antiga, é uma exposição
comercial, agropecuária multissetorial, então ela une vários segmentos, né? Uma feira que indústria, comércio, serviços, shows, que é um evento para público, tem negócios também, e muitos eventos em Chapecó, eventos já existem em metal mecânica, plástico, metal mecânica, moveleiro, enfim, indústria de alimentação, eles derivaram da própria IFAP. E aí eu comecei a analisar, falei, poxa, a ideia da logística foi assim, algo, um domingo ao meio-dia, eu estava em casa preparando um almoço, um filé à parmegiana, ouvindo um blues, gosto um pouco de blues, e tomando um uísque. E aí eu olho pela janela, passou um caminhão escrito logística. Falei, caramba, interessante, né? Eu tinha um pouco lá um intervalo da minha receita e eu anotava todas as palavras, os insights, as informações, principalmente voltado a negócios, no caderno. E já tinham lá 8 vezes escrita a palavra logística. E eu falei, olha, é interessante. Comecei a mapear na região, no estado, e nós tínhamos um evento que não estava começando, se não me engano, era Joinville, mas o Oeste a gente não tinha. E a vocação do Oeste, o Oeste catarinense, é uma região muito forte agropecuária, agroindustrial. Então, se a gente traçar lá um raio de 250 a 300 quilômetros, a gente praticamente reúne o maior parque agroindustrial da América Latina. E não tínhamos uma feira de transporte. Só que, à época, eu queria trabalhar mais toda a cadeia logística, não apenas o transporte. Mas, enfim, passado aí um mês e pouco, eu já estava com o projeto da logística pronto para trabalhar. Então, desenvolvi todo o projeto. A origem da palavra realmente é francesa. É interessante que ela tem uma variação de sotaques, inclusive Santa Catarina. Nós falamos logística, o pessoal do litoral aqui, já mais cantadinho, fala logistique, né? Já tem quem fala logistique, mas a palavra é francesa. A origem é francesa. E olha só, ela passou um tempo, a logística, sem ter era de uma área que era operacional nas empresas, hoje ela passou a ser estratégica. Mas quando ela foi originária, ou de uma das origens dela, que foi usada por um general estrategista de Napoleão Bonaparte, ele utilizava a logística, a logistique, em francês, como estratégia de guerra. Então, derrubando pontes, dificultando o acesso de uma tropa inimiga, eles gastavam mais, um esforço físico maior, gastavam mais suprimentos, cansaço, demoravam para chegar até a tropa dele, enfim, então já era uma estratégia literalmente de guerra à época, né? Então a gente fez esse evento no Oeste e a característica normal, pela vocação da região, foi voltada ao transporte rodoviário. Então o evento aconteceu lá foram 4 edições no Oeste com este foco de transporte rodoviário. E eu lembro que, à época, enfim, o Oeste é muito desenvolvido, novamente, principalmente nesse segmento. Quando a gente ia para São Paulo, alguns outros locais, falar da feira do transporte no Oeste me marcou muito. Quando eu conversei com uma empresa, ela falou, tá, mas como é que é o pavilhão lá? O pavilhão é chão batido, o pavilhão... Rapaz, até o pavilhão de Chapecó, do centro do Parque de Exposições, ele herdou uma cobertura do estádio do Avaí. Até tinha isso. Lá no início, quando começou a se construir o Parque da IFAP, então tinha muita história. Hoje Mas depois... são 3 pavilhões, 3 ou 4, já está indo para o 4º lá. Exatamente, ampliou, reformaram agora, Sim, né? reformaram. Tem até a bandejinha de ovo interna, enfim, para proteger a acústica lá do pavilhão. Mas eu comentei com ele, falei, olha, meu querido, se você atende ao segmento de transporte rodoviário, você precisa olhar para a região, porque aqui a gente bate em caminhões, a saída de toda a proteína desse parque industrial é lá, enfim, a gente tem uma movimentação muito grande. Então o evento deu muito certo, cumpriu a sua função no Oeste e, novamente, né, crises, elas sempre trazem oportunidades e dificuldades. E chegou um momento que a gente entendeu, crise do transporte, se eu não me engano foi 2013 ou 14, a gente teve no transporte rodoviário uma grande crise que, enfim, mexeu muito com o setor. E aí, novamente, como a característica, a vocação da região é transporte rodoviário, quer dizer, tudo que chega lá hoje é pelo modal do rodoviário, tem uma briga para conseguir outros modais, mas não se conseguiu ainda. Então, o evento sofreu muito. Mas já nesta época, a gente está falando aí 14, 15, 14 a 16, por aí, nessa época já se começava a olhar a logística de uma forma mais ampla, não apenas como transporte. E aí que entra depois a nossa mudança, né?
Mas eu digo assim, 2008 não se falava muito em logística. Ainda acho que é um tema que agora sim, ele tem muita relevância no Brasil, mas eu lembro que eu conversava com algumas empresas da região, na época da lista amarela, aquela listinha que você pegava para ligar o cara, tanto para expor quanto para convidar para visitar. E um ano eu convidei uma empresa, que a gente mapeava algumas empresas estratégicas, ele era uma empresa de logística. Perdão, uma empresa de transporte, transportador X. E o outro ano ele colocou a palavra logística. E até me chamou a atenção, eu falei: "Mas, meu querido, o que que mudou aqui que você mudou o nome?". "Não, não, porque agora nós somos em logística". Também não sabiam me explicar muito bem o que que era ainda, mas começou-se a entrar vamos lá, no modismo ou na técnica, né, de utilizar a palavra logística. E, enfim, um processo bacana, a gente não tinha cursos na região de logística, vinha aqui Itajaí, Univale, que tinha curso também, logística e comércio internacional, depois começou a desenvolver cursos técnicos, enfim. Eu acho que o crescimento da logística, o nascimento dela, o crescimento, ela passa muito por isso, por essa ascensão da logística também no Brasil. E aí a gente via, desde revistas, não falando mais só de transporte, falando de logística, integrando toda a cadeia, né? Sim. Ô, Leonardo, ao longo desses anos, né, tá aí com quase 20 anos de logistique, é, quase 20 anos, né, como que foi a evolução na tua visão, né, essa construção que vocês foram fazendo ao longo desses anos? Porque como você disse aí, a logística veio mudando, né, nasceu dentro dos conceitos, mas mudaram-se algumas palavras, algumas condições, mas como que foi essa construção até chegar ao movimento que é hoje, né? Por onde ela passou, onde ela iniciou? Porque me recordando as conversas que isso era em Joinville, agora em Balneário, né? Como que foi essa evolução? Exatamente. Então ela nasceu, na verdade ela nasceu em 2008, a origem dela foi lá, 2008, e depois ela ficou então até 2014, no 2016, perdão, no Oeste, foi a última edição. 2018, após essa crise, a gente começou novamente a estudar o mercado. Não fazia mais sentido falar só de transporte rodoviário. E Santa Catarina, com toda a vocação que o estado tem, portuária, né? Nós temos 5 portos no estado, uma região industrial muito forte, com a presença de grandes multinacionais que consomem e demandam muitas soluções de toda a cadeia logística. Nós começamos a fazer um mapeamento. Não fazia mais sentido para a proposta e o propósito da logística ficarem no oeste, apenas com aquele modal. E aí a gente mapeou que cidade seria interessante para fazer o evento, qual que é a temática, como ampliar, que segmentos a gente poderia incluir. E aí nós chegamos em Joinville, 2018. Então já foi uma mudança. Saímos do modal rodoviário, que depois acabou nem prevalecendo mais em Joinville. Joinville ela já mudou, então ela começou a trabalhar mais a cadeia de comércio internacional, a cadeia de intralogística, ela ampliou todos esses segmentos. Por isso que eu digo, é uma nova, o nome permanecendo o mesmo, mas a feira, o evento, ele entrou numa nova fase em 2018. E 2018, todo mundo sabe, né, a importância de Joinville, a terceira economia da região sul, a maior cidade do estado, enfim, então o evento deu muito certo. A gente realizou 2 edições em Joinville, trabalhando toda essa cadeia, e aí novamente fomos impactados com a pandemia. Então mudamos de Chapecó para Joinville, muda segmento, 2018 vem pandemia, 2 anos de pandemia. Começa a reconstruir o evento, reavaliar, a própria Intermodal, os eventos que retomaram pós-pandemia, eles tiveram um recomeço, né? Mas a logística era nova, era recente, estava estreando, 2 anos estava se configurando e se consolidando nesse segmento. E aí, 2023, a gente começou novamente a reestruturar o projeto. Claro, não começa do zero, mas você retoma ele. Já na retomada, a gente começou a sentir um pouco de dificuldade e sentir que precisávamos aprimorar ainda mais o projeto. Trabalhávamos já assim a cadeia de logística de uma forma maior, mas não ainda o comércio internacional da forma como nós gostaríamos, e que é um pilar importante para o Estado, para a região. E aí realizamos lá 2023 e 2024. Perdão, 2023 e 24.
Não, 2022, ela vai para a terceira edição aqui em Balneário. Foi 2022 e 2023. Ao final da edição de 2023, nós conversamos com muitos players, e aí, à época também, já tinha inaugurado o centro de eventos aqui em Balneário Camboriú, que é questão de 5 anos para Sim, 6 anos que tem. é bem recente. É bem recente, exatamente. E aí a gente viu a possibilidade, conversando com alguns players, falando, gente, para vocês faz sentido? Porque o que que ocorre? E aí todos validaram, foi unânime, 95% falaram que, poxa, até alguns expositores já começaram a criar campanhas de venda para premiar vendedores estendendo aí um período de férias em Balneário Camboriú. Eu falei, opa, já temos um incentivo para a galera vender, ajudando o expositor a vender, vai funcionar muito bem, então já vamos começar certo. Mas foi muito bem estratégica, foi muito estratégica essa mudança e muito bem aceita. Então, 2024, a gente muda novamente, traz o evento para Balneário Camboriú, ampliando, e hoje ele se assemelha muito linhas que Intermodal trabalha. Eu digo linhas por quê? Porque a gente tem as características aqui da região, né, que são as particularidades de temática, de mercado, enfim, mas nós temos vamos lá, uma espinha dorsal que ela se assemelha muito à Intermodal. E aí ela veio para Balneário, nessa nova configuração, e o propósito dela sempre foi atender primeiramente a região sul, com suas necessidades, oportunidades, negócios, mas sem se limitar a ela. Então, desde que a gente realizou essas 2 edições aqui em Balneário, a gente percebe um crescimento do evento em número de expositores nacionais, mais empresas do Brasil todo participando, principalmente ligadas ao comércio internacional. Aqui estamos a 15 km aqui do segundo maior polo portuário do Brasil, né, do logístico portuário do Brasil, Itajaí, Navegantes, toda essa grande região, mas atrair também visitantes, participantes de outra região que funcionava mais fácil a agenda e ficava estratégica, e Balneário fica aqui distante aqui, Floripa, você tem Joinville, tem Blumenau e Curitiba, enfim. Então, mantivemos os públicos que tínhamos, depuramos do evento, por isso que eu digo, essas transformações impactaram para depurar, e a gente colocou o evento no caminho certo, e eu vejo que no formato correto, para trabalhar de forma completa todas essas necessidades que envolvem hoje essa importante cadeia de logística, né? Ô Leonardo, as pessoas que vão numa feira, normalmente elas veem tudo bonito, tudo funcionando e parece que tudo é fácil, né? Mas eu imagino que não é bem assim os bastidores. Quais são os principais desafios para você montar uma feira do tamanho da que vocês estão fazendo ali e uma feira grande, uma feira que movimenta gente, um monte de pessoas. Quais são os principais desafios? Olha, eu diria que o primeiro ponto é o desafio mercadológico. Para fazer uma feira, para a feira acontecer, ela depende. Claro, tem duas visões de mercado. Quando está ruim é porque muita gente vai procurar soluções, muitos empresários querem otimizar e aí gera uma oportunidade para as empresas. Por outro lado, quando o mercado ele está instável ou ele apresenta turbulência, exemplo até do que a gente está vivendo agora, ele gera uma retração, um freio, uma cautela maior nas empresas em investir. Eu acho que o primeiro desafio é você dimensionar esse porte, esse tamanho do evento, né? Mesmo a área sendo tão estratégica. Mas os desafios são de toda ordem, né? Exatamente, essa visão de alguém quando chega lá, que está o carpê prontinho, o estande pronto, enfim, ele fala, nossa, isso aqui É fácil. às vezes a pessoa não tem nem a noção de toda a etapa, todo o processo, mas é um planejamento que a gente começa 1 ano antes, fazer a feira. Na verdade, até mais, 1 ano e meio antes, a gente já tem mais ou menos definido a linha do que a gente vai trabalhar o próximo evento, e chegando no evento, ele não termina ao final do terceiro dia, ele já começa, ele já está efetivamente sendo trabalhado para o próximo, só que o planejamento do próximo como você faz esse anúncio no dia do evento, você já tem que ter pronto o que você quer o ano que vem, você vai ampliar pavilhões, você vai colocar novos segmentos, qual que é a estratégia, o que você vai ampliar de programação. Então, é um trabalho muito grande. E são todos inúmeros os detalhes que envolvem. Então, desde uma posição do stand, pós-pandemia, nós sofremos muito, eu digo, o mercado de eventos, porque ele reconfigurou muitas empresas que eram tradicionais, fornecedoras do setor de evento, elas foram extintas com a pandemia, e esses profissionais foram para outras áreas.
E aí você traz uma equipe nova de pessoas que não têm aquela visão de quem, vamos lá, já é macaco velho, já tem toda aquela expertise de olhar alguma coisa e falar: caramba, isso aqui vai dar pepino, vamos resolver. Enfim, então é um novo reconfigurar, mas ele já voltou, ainda não na sua totalidade, mas ele já voltou, né? E os desafios são muitos. Então, é de comunicar com o público, você trazer o público certo, você trazer expositores do segmento, por isso que a gente coloca aí, principalmente perfilado, como é uma feira de negócios, você tem que saber exatamente o público que você leva para o evento para participar e o visitante. E principalmente olhar demandas que você tem na região para serem atendidas, para gerar maior possibilidade de negócio. Isso falando em termos de resultado de eventos. Há muito tempo atrás, as empresas participavam por participar de eventos. Você dava lá um espaço, 1 metro quadrado, o cara ia para o evento, falava, não, poxa, aqui eu vou colocar meu stand, está tudo certo, enfim. Hoje não. Hoje ele calcula, ele tem que deslocar a equipe, ele tem um investimento, não é só o stand, é a montagem, uma infraestrutura, é o tempo, então está muito otimizado. E os desafios são esses, sabe? A gente reunir todo esse ecossistema, deixar essa orquestra afinada para que ela funcione minimamente nos 3 dias de evento, tá? Mas é montagem, é atrasos, às vezes, de montagem, você tem lá problemas de, vamos lá, você tem um speaker, você tem, enfim, uma programação, acontece como está hoje, um tempo que fecha aeroportos, e aí? O pessoal não consegue vir, fica preso no trânsito. Então, são situações que você tem que ir lidando de tempo em tempo, em momento em momento. Eu digo, o evento só fica, de fato, pronto no segundo dia, 100%. No primeiro dia você vai ter alguns ajustes ao final para fazer, claro, o público não percebe, mas de bastidor a gente sabe que o que pode não ter rodado, porque também quando envolve tecnologia é muita coisa, tudo funciona, mas chega na hora, às vezes dá aquele... Aquele Mas, susto. mas como a gente já tem uma experiência longa, enfim, então o que se diminui são esses, vamos lá, esses possíveis problemas, né, que podem acontecer. Mas Podemos dizer então que a logística tem problemas com logística. na verdade, eu diria que a logística é um problema de todos os eventos, inclusive da logística, né. Quem não Eu tem tenho mais problema um. com logística, que erga a mão, hein. Só para a gente seguir na mesma lógica aí, vou roubar uma pergunta do Tailan aqui. Você falou aí sobre público, falou sobre, né, essas configurações. Como que é definido o escopo da feira, até para que você tenha, né, cada vez mais expositores dentro de uma linha definida, não entre qualquer coisa ou de qualquer área específica, né? Como que é definido esse escopo, o tema dos painéis e o objetivo, né? Imagino que cada feira com um painel de um tema específico e o escopo bem desenhado, para cada ano ela tem meio que um objetivo específico, né? Exatamente. E principalmente, novamente falando de logística, né, que ela é um tema que ela, enfim, é um tema muito dinâmico, onde você tem uma atualização em uma etapa da cadeia, ela roda rapidamente, todo o ecossistema precisa se atualizar. A definição de segmentos, expositores, claro, a gente tem uma base, já tem uma linha definida, mas ela segue muito o que o mercado está falando sobre, o que o mercado está apresentando. E nós temos um formulário de credenciamento de visitantes, onde que a gente aponta algumas soluções de interesse do visitante. Então, a partir desses interesses, a gente consegue identificar, talvez algum segmento específico, independente do tamanho dele, depois a gente vai mensurar esse tamanho para colocá-lo, e na porção como a gente coloca ele no evento, né, o destaque que a gente coloca ele, se é apenas como mais um segmento em exposição, como um segmento específico, uma área específica, com conteúdo agregado, vamos entendendo essa melhor formatação para ele. Mas é basicamente isso. E nós temos outros segmentos que são segmentos latentes, né? Ou segmentos emergentes, que eles vão amadurecendo com o passar do tempo. Por exemplo, nós temos o segmento de real estate logístico. A região aqui, em função de toda essa cadeia portuária, logística, é um segmento muito forte. É um segmento que ganhou muito destaque, seja para investimento, seja para locação, desenvolvimento,
Então, é um segmento que a gente trouxe para o evento este ano. Trouxemos também algumas soluções voltadas à descarbonização, enfim, nessa nova pegada de ESG. Então, a gente vai mapeando muito esses segmentos. E dentro dos segmentos macros, a gente tem ainda segmentos que a gente quer desenvolver. Por exemplo, a área estratégica de comércio internacional é uma área alvo para a feira desenvolver. A gente quer desenvolver mais fortemente. O segmento de intralogística, ele está naquela etapa de a logística interna, tanto para a indústria, centro de distribuição, armazém, e-commerce e tal, mas é uma área estratégica. E como a cadeia tem que ser olhada de forma integrada, e eu tenho que tratar esse tema de uma forma exclusiva. Então, para o ano que vem, a gente já tem aí o lançamento, esse ano já mapeamos aí várias empresas, vamos convidar para o evento e apresentar para o ano que vem a criação de um espaço exclusivo para o segmento de intralogística, que ele tem uma outra comunicação, uma outra característica, outras necessidades, outro público, mas é tão importante quanto. Então, a gente sempre mensura, acompanha também o feedback, o mercado, o que ocorre em outros eventos do segmento, né, para com alguns segmentos específicos, e vamos entendendo. E o conteúdo, ele se baseia muito nisso, muito na necessidade que a gente está vivendo naquele momento. O Logistics Summit, ele foi criado aqui em Balneário Camboriú, que é o nosso congresso principal, porque nós entendemos a necessidade de trabalhar temas mais amplos, e foi muito oportuno, quando a gente começou aqui, em 2024, começamos a falar sobre geopolítica. Você vê, e um ano depois, ou na sequência daquele mesmo, não, foi mais ou menos aí uns 6 meses depois, começou a tomar uma repercussão muito forte a temática de geopolítica, e hoje é um tema que domina as páginas. Então, o conteúdo, ele também é olhado com o perfil dos públicos que participam para cada espaço de conteúdo e as suas necessidades. O Summit, especificamente, ele trabalha CEOs, C-levels, enfim. Então, geopolítica, macroeconomia, infraestrutura, são temas macros que ajudam a empresários a terem uma visão sobre o comportamento de cadeias, mudanças, literalmente funcionando como uma bússola para ações futuras. E já os fóruns e esses outros espaços de conteúdo técnico, eles trabalham mais a praticidade, né? A aplicação no dia a dia, enfim. Mas tudo isso faz sentido, porque a gente tem que olhar também pela necessidade e a característica da região. Então, os temas que fazem parte também desses conteúdos, eles são escolhidos com uma curadoria, e a gente ouve muito entidades, alguns players do setor, algumas consultorias, que vão trazendo e conjuntamente vai se mapeando esses temas para se colocar da melhor forma possível e, principalmente, que seja uma solução aplicada para aquele momento. Bom, bacana. Pegando um gancho da pergunta que eu fiz para você, de os desafios, a pergunta que o Elder fez agora sobre como definir um escopo, né, da feira, eu tenho a pergunta da seguinte forma: como medir o resultado do pós-feira? Os principais indicadores que representam o sucesso da feira, se atingiu o objetivo, o público e até os ensinamentos. Como é que vocês têm essa metodologia de medir isso? Perfeito, é uma informação, é uma pergunta muito interessante. Eu participei em 2000 e caramba, vai lá para trás novamente, lá acho que em 2005, 2006, por aí, de um evento em São Paulo, inclusive fez parte da certificação, que a empresa tem, certificação internacional de promoção e organização de feiras. E à época tinha um consultor canadense prestando uma palestra, e ele falou o seguinte: tem alguns, eu não sei se continua, mas alguns eventos no Canadá, eles trabalhavam com o famoso ROI, né, retorno sobre investimento. E ele disse: olha, alguns eventos até colocam, o expositor participa de forma gratuita e depois você conversa com ele, mensura no final o resultado e ele te paga proporcional o resultado ou algo equivalente. Eles tinham uma conta lá. Eu falei: meu querido, no Brasil não vai funcionar, né? Vai funcionar O porque eu cara acho que vai o bloquinho do pedido não vem para a mesa, a gente acaba não tendo conhecimento de tudo que acontece, e até porque tem negócios que reverberam depois do evento, né? Sim. Mas o retorno, a análise do evento, ela é feita muito junto com o expositor. Então, a gente tem uma conversa, temos uma pesquisa que a gente coloca, mas, particularmente, eu gosto muito de ouvir
Assim como eu sento com o expositor para trazê-lo à feira, eu gosto de sentar com ele do mesmo lado da mesa após o evento, para a gente olhar e entender, ver aquilo que foi feito corretamente, aquilo que deu errado. Primeiramente, essa conversa importante, mais aprofundada que a gente faz, ao menos com grande parte que a gente consegue antes da feira, é justamente para alinhar essa expectativa, justamente para a gente diminuir esse possível impacto negativo ou de erros pós-evento. Mas é feita uma análise, o público correspondeu, a qualidade do público foi satisfatória, eh, a empresa atingiu seus objetivos, porque às vezes é branding, às vezes é negócios, às vezes é resgatar algum parceiro, algum cliente que ela tinha na região. Então, a gente mensura. O que nós não fizemos ainda, e a gente tentou fazer, mas não fomos efetivos, é mensurar de fato negócios. Como nós envolvemos muitos serviços, é um pouco intangível, um pouco não, em alguns momentos é mais complicado você conseguir mensurar, porque, novamente, tem muitas conversas que elas vão acontecer e se desenrolar e se aprofundar durante o ano, e algo que a gente possa estimar como R$ 1 milhão pode ser 50, 100 milhões de reais, e aquele número que a gente colocou, ele acaba ficando muito distorcido, tá? Eu vejo que feiras que envolvem principalmente serviços têm muito essa dificuldade exatamente de apontar. Mas a gente tem índices de satisfação, que são esses outros, né? Eh, Vamos ver se esse ano a gente consegue implementar também, buscar esse apontamento de negócios, ao menos que se faça isso, eu acho importante também. Mas esses outros índices também são muito bons. A gente sempre mensura a qualidade do público participante no evento. Então, eu confesso que a logística ela tem a característica de ter grandes públicos, mas ela tem um público muito qualificado. E, ao final, o que conta é a qualidade do público. E aí você tem o porte das empresas que participam. O nível, nós temos um porte aqui na logística de médias e grandes empresas, é o que predomina a participação no evento. E o nível dos decisores. Então, que são, se não me engano, são mais de 70% que decidem diretamente ou possuem poder de decisão na hora de compra. Então, é um nível muito qualificado. Esses dados a gente tem pelo perfil de credenciamento e a gente convalida isso também com os expositores fazendo essa análise. O que pode acontecer em determinado período, e a gente é muito correto nesse ponto, é de um expositor entrar para a feira que não tem o perfil de público que já participa da logística, ou que tem essas características, e a gente tem que buscar esse público. Mas aí a gente é muito transparente no sentido de, olha, o público do evento é esse, né? Então, se você atende esse perfil, você está bem no evento. Embora que hoje, se a gente olha a área de logística, a capilaridade dela é muito grande. Então, você atende diversos segmentos. Mas, sim, é um dado interessante, porque é ali que vai sair a renovação, a intenção de participar no próximo ano, a intenção de ampliar o stand, né? A gente mantém um índice aí de 80% aí de renovação, em média. E aí depende também de estratégia. A empresa esse ano veio para a logística, o ano que vem ela vai para outro evento, outro ano ela quer voltar para cá. Então, sempre tem também essa rotatividade, né? Eu ia comentar isso, né, que eu acho que um indicador natural são as próprias renovações, né, e o Perfeito. o o crescimento constante de cada evento, o volume de pessoas, né. Tu estava comentando da questão ali de Florianópolis, Joinville, agora você tem praticamente 3 aeroportos aí, né, favorecendo o deslocamento e ainda tem a ideia de ser uma feira onde existe uma atividade turística muito bem explorada aí na região, né, é um período gostoso de estar aí, não é aquele calor imenso, né, então dá para fazer algumas outras atividades e aproveitar a agenda, né, Leonardo? Isso é interessante você falar isso, de que é um dos motivos. Incrivelmente, Balneário Joinville, eu ouvia de alguns clientes expositores que convidavam seus clientes, seus parceiros para visitar o stand dele, e aí eles ouviam e reportaram isso a nós: "Olha, a gente vai ver quando que é tal período, nós vamos entender a nossa agenda, vou entender aqui, ver se consigo encaixar". Quando se fala que é Balneário Camboriú, eles só perguntam: "Quando que é mesmo?". "É, tal data".
Não, ok, já anotei aqui, já vou encaixar minha agenda para ir para a região. Isso é Então bom, o cara. destino, ele acaba atraindo. E o que que mudou também pós-pandemia? A maneira da gente conversar, a gente se relacionar mudou muito. Antes a gente fazia muito menos conversas, mas eram mais presenciais ou ao telefone. Agora a gente está aqui no digital, está se vendo e está tudo bem. Então, o momento dos eventos, eles passaram a ter uma característica diferente, um momento meio que especial, realmente de encontrar um aperto de mão, poxa, falei contigo tantas vezes, fechamos contrato e tal. E somando tudo isso numa atmosfera em que você pode, a feira ela começa às 13 e vai até às 20. Então, olha o tempo que você tem depois para reunir clientes, parceiros da região, para gente, vamos tomar um chopp, vamos fazer um happy hour depois, vamos conversar um pouquinho, porque aí que também essa extensão da feira é que ocorrem muitos negócios, se reforçam relacionamentos, se socializa, você acaba tendo esse momento íntimo, próximo, que ele é muito interessante, até para ouvir alguns feedbacks. Então, o balneário, ela consegue reunir, e a gente sentiu esse aumento na logística da presença de público muito em função disso. Uma leveza para com o evento, que é um evento de negócio, mas em um ambiente muito descontraído. Todos os eventos que têm ocorrido aqui no Expocentro em Balneário Camboriú estão batendo recordes de público, quer dizer, realmente o público vem, e aí, novamente, independente do motivo, é claro que o motivo que a gente quer são pessoas profissionais de segmento, mas o destino, ele acaba influenciando. E a questão dos aeroportos, Helder, eu colocaria ainda hotéis. A gente está numa fase que Balneário Camboriú, ela está se desenvolvendo, e ela vai se desenvolver agora para ter um receptivo à altura do perfil do público de eventos de negócio. Porque antes Balneário Camboriú não tinha, era mais um público de praia, então um hotel mais simples, enfim. Mas a rede, em termos de leitos, Balneário Camboriú, a gente tem 25 mil leitos. Em Joinville, nós tínhamos 5 mil, 6 mil leitos. Na última edição Joinville, 2023, nós lotamos toda a cidade. Nós tínhamos que colocar um palestrante, se não me engano, foi numa outra região, até não sei se não foi Itajaí ou Navegantes. Tivemos dificuldades com voos, tu vê, a terceira economia, a maior cidade do estado, a terceira economia, é um problema lá de aeroportos. E aí se utilizava o aeroporto de Navegantes ou Curitiba, né? Mas a Balneário, ela ficou muito legal, muito servida, porque principalmente Navegantes e Floripa, né, você está bem servido. Além da questão hoteleira. E aqui ao lado você tem Itajaí, você tem, enfim, outras cidades que acomodam. Então, eu digo, reuniu os ingredientes todos para que um evento aconteça de forma muito bacana e que as pessoas... E o que que a gente percebeu também, as pessoas vêm e elas aproveitam para fazer um turismo. Então, muitos expositores, ou até visitantes, expositores, eu tive alguns relatos. A feira começa na terça, então ele vinha para cá no domingo, trazia a esposa, fica na feira, acompanha a montagem, fica no evento 3 dias e fica até o próximo domingo. Então, aproveita, a esposa fica pela região, enfim. Então, acaba sendo interessante por esse motivo, que une Sim. duas ações ao mesmo tempo. E no contraturno da feira, ele consegue fazer uma visita técnica aos principais players aqui da região, justamente pela proximidade logística. Então, alguns pontos assim muito favoráveis, sabe? Legal. Vamos para a parte interessante agora, né? Quando que acontece a feira? Ainda dá tempo de montar um stand? Como que a gente consegue participar da feira? Vamos divulgar um pouquinho aí da feira logística. Maravilha. Eu não sei quando que o podcast vai ao ar, tá? Para a gente ver se consegue se consegue colocar um expositor. Provavelmente na próxima quarta, né, Andrei? Ah, perfeito. A gente, A gente está gravando hoje numa segunda-feira, Na quarta, depois de quarta-feira amanhã. agora. Isso. Tá bom. Depois de amanhã já está no ar. eu digo que a minha data limite a feira começa às 13 horas do dia 11, então é às 10 horas do dia 11. A gente nunca diz não. Mas você sabe que tem algumas coisas que acontecem assim um dia antes Tem da muito, feira. isso é legal, tem muito negócio que ele é fechado ali no último dia, última semana. Não, mas é algo assim que a gente deixa só para os mais malucos mesmo. A gente fala os doidos, né? Aquele que, rapaz, ele não conseguiu por N motivos,
mas normalmente é difícil quando acontece, porque aí a gente tem que correr atrás de estrutura, não consegue. Mas, enfim, a gente trabalha. O ideal é que você tem na feira um período de um mês e meio antes para se planejar, se organizar, a empresa vir, mandar convite para clientes e tal. Mas uma média no Brasil, eu diria que na logística mesmo, a gente tem assim, 15 dias antes da feira, nós temos empresas entrando, temos empresas que estão definindo montagem. Hoje, por exemplo, nós fechamos 3 contratos. Hoje, que estavam contratos que estavam falando há 3 meses, né, falando: "Poxa, agora chegou, meu diretor foi, voltou, enfim, tomamos a decisão, o que que você tem para nós ainda?". Aí você tem que recomeçar todo esse sistema, né. Claro que os fornecedores, eles não gostam, mas já estão habituados a também a lidar com essa parcela que a gente dedica: "Meu querido, vai ter emergência, então já deixa aí um percentual para a gente trabalhar". Mas, de fato, o que a gente quer ajudar a todos. Às vezes é uma solução interessante, é uma solução bacana também para o evento, a empresa está lançando um novo produto, quer aproveitar, não tinha conhecimento da feira, mas dá tempo ainda, tá? Então, se indo até a quarta-feira lá, o podcast, dá tempo. Claro, para estruturas menores, né? A gente tem alguns outros espaços aí, formatos de participação, mas que, de certa forma, você aproveita-se também de todo o público que circula pelo evento. Esse é um ponto bacana. A gente olha muito a diversidade de soluções no evento. Então, a gente tem lá estandes pequenos, eu chamo de um business point, que é um stand de 2 por 2 de entrada na feira, até um stand maior, de 100, 150, 200 metros, enfim. Porque essa diversidade é importante também para o visitante, ele encontrar soluções completas aí para todas as suas necessidades, e muitas vezes a gente encontra muita tecnologia, muitas soluções novas nessas empresas novas. Então é importante a gente reforçar esse mix do evento. O que tem acontecido é que muitas empresas entram com espaço pequeno, às vezes assim, em cima da hora, e depois elas acabam pegando estandes maiores, né? Já tive cases de alguém que entrou não aos 46, aos 49,5 do segundo tempo. E ele falou: "Olha, eu não saio mais da feira". Ele antecipou a abertura de uma filial em 3 anos, que foi um case que a gente teve em Joinville. Ele antecipou a abertura de uma filial em 3 anos com um contato que ele teve lá. Inclusive, o contato que ele teve no stand foi quando ele já tinha solto a gravata ao final da feira. E ele recebeu um cartão, ele falou: "Olha, pô, não passava nem pelo meu pensamento aí ter acesso a uma empresa tão grande e uma pessoa diretamente". Então, evento é isso, a gente não sai, são 3 dias, tem aquele horário formatado, definido, você nunca sabe a hora que a pessoa vai passar pelo teu stand. Você tem perfis de públicos que vêm cada dia do evento, tá? A gente já tem mapeado quais são esses perfis de público. Então, estar no evento, estar nesse ambiente é onde que você traz todas essas temáticas. E aí eu digo, quanto mais interesses você reúne em um ambiente, mais interessante o ambiente fica e é mais fácil a gente convencer, estimular, atrair a atenção de algum interessado, porque ele vai dizer, caramba, eu posso ver várias coisas, né? E aí você tem que estar preparado, aproveitar cada segundo, literalmente, porque uma oportunidade pode passar à frente do stand, né? Tem uma métrica, só para complementar aqui, normalmente, claro, feiras de um fluxo um pouco maior, e a gente tem como base um stand de 30, um stand com uma frente assim de 6 metros, são 3 a 5 segundos que a pessoa dedica de atenção para olhar para o teu stand. Principalmente se tem mais fluxo. Então, aí você já remete um desafio para o expositor. O que que eu vou divulgar aqui? O que que eu vou chamar a atenção? Né? Porque eu vou poluir muito a minha imagem do stand, se o visitante nem entender a mensagem que está sendo passada, ele não vai nem chegar. E se o expositor tiver no stand, tiver distraído, enfim, ele pode deixar passar uma oportunidade. Por isso que a gente nunca sabe, né? Então a gente orienta, olha, você está fazendo investimento, dedicando tempo, olha no crachá de quem está vindo, olha na maneira como a pessoa está observando o corredor, faça a abordagem, porque ele está procurando alguma coisa, né? Esses Sim. dados são interessantes, mas é justamente para convalidar aquele resultado final, porque aí eu levo o visitante qualificado para o evento, ele passa na frente do stand e o expositor não conseguiu capturar, né? Pegando um gancho da fala do Helder, até dando mais, enfoque no como vai ser a feira, que tipo de empresa nós vamos ter ali e programações? Vamos ter palestrante, vamos ter alguns debates, empresas do segmento de montadora? Quais são as
não é atividades a palavra as atrações Os que ter detalhes aí, né. que Bacana, bacana. Então, dividindo em conteúdo, nós temos 2 grandes trilhas. Temos o Logistics Summit, que é esse congresso, principal, que a gente tem aí em torno de 34, 35 nomes, tá. Então nós temos, enfim, temos especialistas, autoridades, lideranças no assunto. Nós temos lá como fazendo a abertura já no dia 11, o Fábio Siquerino, que ele ele é conselheiro da Deep World, Brasil, vai falar exatamente sobre esse panorama, né, de logística global. Eu só estou olhando aqui porque realmente a programação tá bastante, eu vou puxar uns nomes aqui, tá? Eh, Nesse primeiro dia, então, de Logistics Summit, na verdade, resumidamente, a gente aborda a temática sobre o Brasil precisa ganhar competitividade. Então, aqui a gente trabalha desde o comércio internacional, o custo logístico, tá? Muito importante, infraestrutura, portos, e nós temos uma agenda também que é Planejamento de Santa Catarina 2030. Então, uma visão de Santa Catarina olhando 2030, olhando essa reconfiguração fiscal que se aproxima também, então vai mudar um pouco das cadeias. No segundo dia, nós temos o mundo em transformação e o Brasil, né, de que maneira que ele pode ocupar aí esses novos espaços, porque tem toda essa mudança, principalmente aí a disputa China, Estados Unidos, essa reconfiguração, reposicionamento das cadeias globais. Estamos trazendo também um case que é fantástico compartilhar, principalmente nesse momento de dúvidas, incertezas dos empresários, da WEG, né, sobre essa trajetória da WEG, sobre os percalços, os caminhos, as decisões tomadas também nesses principais momentos, e um painel importantíssimo também que vai abordar financiamento de projetos logísticos, muito importante para o momento, para a temática, para o desenvolvimento da logística de uma forma em geral. Então, são 3 dias de conteúdo, tá, no Logistics Summit, o reunindo aí Logistics Summit, vai ser uma um plena congresso. ali dentro da É o feira, painel interno. um painel. Isso, exatamente, Tá bom. é o congresso principal da feira. Depois eu vou ter uma área que eu chamo de Arena Talks, isso falando de conteúdo. Arena Talks é um espaço novo que a gente criou esse ano, um espaço gratuito, tá, para o participante da feira. Nesse espaço, eu vou ter espaço de conteúdo. Eu vou ter um dia a realização de um fórum de intralogística, então trazendo também informações sobre automação, armazenagem, enfim, esse desenvolvimento todo aí que envolve os centros de distribuição e automação, essas novas tecnologias. E nos outros 2 dias vou trazer muitos cases aplicados à logística, a transporte, a comércio internacional. Então, uma grade também muito extensa de 3 dias de palestras gratuitas nesse espaço de Logistic Talks. Uma área estratégica, como a gente quer desenvolver a intralogística no evento, nós criamos um espaço chamado Arena Smart, que é um espaço para simular, né, ou apresentar, melhor assim, soluções de automação intralogística. Então, uma arena vai ter lá estruturas montadas, algumas demonstrações, interações entre equipamentos, entre software, algumas tecnologias. Qual que é o objetivo desse espaço? Primeiramente, fornecer uma visão sistêmica para os empresários do funcionamento, na prática, de todo esse ecossistema. E também despertar nele alguns insights para que use algumas soluções, aprimore os seus processos. Para isso, essas soluções estarão nesses espaços, né? Então, em termos de conteúdo, de programação, é isso. E nós temos também uma rodada de negócios que a gente realiza em paralelo à feira. Estamos reunindo aí. A gente está para fechar a grade agora, mas vai ser entre 10 e 15 compradores, e aí são compradores selecionados de grandes empresas, e esses compradores, eles vão apontar soluções que eles têm interesse em comprar. E a gente cria esse momento, nós temos uma equipe que cuida de todo esse processo, faz o levantamento desses fornecedores, que pode ser empresas expositoras, ou senão a gente vai buscar no mercado, e criamos esse momento de agenda de negócios. Então, com reuniões one-to-one, enfim, durante todo esse período do evento. Então, são todas as formas, assim, trazer conteúdo, trazer tecnologias, criar momentos de negócio para que
realmente o evento traga resultados e atenda seus objetivos e propósitos, né? E o podcast que vai estar presente aí, né, uma novidade, Opa, olha uma aí, ó. parceria que a gente está estabelecendo. Vamos Não estar menos importante, né, Helder? Não vamos menos gravar importante. algumas entrevistas aí com os palestrantes, né, tem uma ideia de montar um conteúdo com as pessoas que vão estar palestrando, saindo dos painéis, contando um pouquinho da trajetória delas antes de subir ao palco. Eu só quero perfeito, exatamente. Perdão, havia esquecido aqui do podcast, mas a gente já tem o espaço, a estrutura toda pronta lá para ele. Eh, eu só queria trazer um pouquinho aqui do Logistics Summit, esses nomes todos aqui que a gente está trazendo para o evento. Eu falei para vocês das temáticas, mas olha só, nós começamos, então, é o futuro do comércio e da logística global, né? Como o Brasil pode ganhar protagonismo nas novas cadeias globais. Esse que é o Fábio Siqueirino, né? O CEO e membro do conselho da Deep World Brasil. Depois nós teremos aí, o Brasil produz bem, né? Por que ainda entrega caro? Como a logística, infraestrutura, comércio exterior podem devolver competitividade à indústria brasileira? Esse é um grande problema, né? A nossa indústria, ela é eficiente, claro, ela tem que melhorar ainda uma logística interna, temos aprimoramento, mas enfim, da porta para fora a gente tem muitos problemas, e aí que a gente precisa resolver. Então, temos desde o presidente do conselho aqui da Fiesc, nós temos aqui o Fernando Zamperlini, que ele é head da General Motors. Nós temos aqui o André Duran, também diretor da Tupi, Eduardo Carreira, que ele é comercial e gestor na One Brasil, Gustavo Pasco, que é o diretor da Movecta. Enfim, se a gente for trazer todos os nomes aqui que nós temos, nós só temos gente fera, tá, para o evento. Então, a programação, ela está de peso esse ano, e o que a gente focou realmente é para respostas. Por isso que esses painéis são muito interessantes, a maioria são painéis. Você sai apenas de uma palestra e você entra numa dor. E aí o painel ele é composto por agentes que estão nesse ecossistema e possam representar, né, essas dores, esses anseios aí dos segmentos. Então, uma programação de conteúdo muito rica. Ô, Leonardo, eu vou fazer uma pausa aqui, e é importante um recado, né, para o pessoal que vai, montar os seus stands, precisar de painel de LED, eu queria mostrar a LEDfly, que é uma empresa aí que vai estar presente também no evento e lançar a propaganda deles aí para durante o nosso podcast. Lança aí. Voltando aqui, Leonardo, então, vamos fazer aí uma última chamada, né, a gente já está com 1 hora de conversa aqui, né, passa rápido, a gente começa a bater papo, não olha para o cronômetro, se estende rapidinho. Faz aí tua última chamada em relação à feira, onde as pessoas podem se inscrever, como participar, a data, né? Perfeito, perfeito. Bom, então o evento ocorre de 11 a 13 de agosto, aqui no Expo Centro, em Balneário Camboriú, né? A gente faz o convite aí para que todos desçam a BC nesse período. A logística, ela ocorre, eu digo, numa região estratégica. O Brasil é um país continental, muito grande. Então, e você tem regiões com características. Então, para empresas expositoras, fornecedores do segmento, a região oeste, toda essa grande região aqui, Santa Catarina, o Paraná é nosso segundo visitante no evento, prestigia muito a feira. Então, é uma região estratégica e de bons negócios. O Estado tem se destacado também com
com índices de crescimento, tanto na indústria quanto na movimentação logística, portuária. Então, um evento estratégico. Então, para você que é do segmento, se você é um fornecedor de alguma solução, visite o evento. Se tiver interesse em expor ainda esse ano, conversa conosco, com nossa equipe. A gente sempre arruma aí um espaço e apresenta as oportunidades que nós temos, mas principalmente para conhecer o evento e participar, buscar essas novidades. Como a gente falou aqui, nós temos uma trilha de conteúdo que é o Logistics Summit, é o único local do evento que tem um investimento, você pode fazer uma participação diária ou no Full Pass, e depois você tem todas essas programações gratuitas, além do acesso à feira. O credenciamento, ele é necessário e obrigatório fazer o credenciamento, pode efetuar pelo site, que é logistique.com.br, e, enfim, escolher aí as programações que vão ter para um dia, para outro dia, enfim. Aproveite a região, faça negócios, faça network, a gente vai ter alguns espaços na própria estrutura do Expocentro também tem uma área de alimentação anexa, onde você pode fazer uma reunião, pode convidar um parceiro, fazer um encontro, então otimizar literalmente uma visita, uma vinda para a região. A gente tem lá no site um guia do visitante, que também auxilia o visitante na busca de hotéis, conhece alguns atrativos. Quem participar da logística vai ter um desconto também nos atrativos aqui da região. Enfim, são N motivos para participar, para vir para o evento, para conhecer a região. Claro que o evento tem característica de negócio, mas se a gente pode sorrir, né, depois do evento, fazer um network, curtir um pouco, também faz parte da vida e é aí que se constroem muitas pontes. Então fica esse convite e eu digo o seguinte: o ano passado eu tive uma solicitação tem algumas empresas alguns participantes nos solicitam como é que a gente chama? Um certificado de participação, tá? No evento a gente fornece. O ano passado eu tive uma solicitação de 14 dias. Se tiver alguma solicitação de um certificado do evento nesse período, a gente pode entender como é que seria essa dinâmica, também podemos Visitas fornecer. técnicas ali nas Pô, empresas 14 da dias eu região. falei, exagerou um pouco, ele disse: "Não, não, mas é o que eu preciso". Eu falei: "Bom, a gente começa a montagem, tem o evento, tem a desmontagem, mais alguma questão logística, pode chegar próximo a isso, né". Mas, Ah, enfim, será um prazer receber a toda essa comunidade logística, enfim, de transporte e comércio internacional, toda essa cadeia. Acho que é um ambiente de troca, de conexões muito valioso. legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui fora do script, né. É caro participar da feira, ô Leonardo? Para expor, Isso. olha, eu investo não, não é caro não. Na verdade, esse é relativo, né, o caro e o barato, né, o investimento e o retorno. Mas falando de investimento de entrada e trazendo aqui um modelo que a gente chama de business point, que é um espaço de entrada, ele parte de R$ 12.000, 12, R$ 13.000, você já tem um stand, um QG montado, uma estrutura bacana para você apresentar, com logomarca, identificação, enfim. E aí, claro, depois o investimento vai partindo de múltiplos espaços, né? Mas uma conta que eu sempre recomendo fazer, independente, principalmente empresas, às vezes pequenas, eu falo, olha, então vamos colocar na ponta do lápis o tempo que você gastaria para fazer uma visita em clientes na região, o seu tempo, o seu investimento, quantos clientes você iria conseguir fazer e por que você não fazer tudo isso na feira, em 3 dias, estar lá, receber teus clientes, prospectar novos, no contraturno fazer visita. Ao final ele vai fazer essa conta e vai dizer, Leonardo, pode aumentar o preço da feira que está muito barato. Mas é assim que funciona, ele otimiza a visita, né? Porque um evento que vai movimentar aí, a gente tem a expectativa de movimentar próximo a 15 mil, ou acima de 15 mil participantes. É um movimento e empresários do setor, então você tem que estar onde que todo mundo do setor está, né. Legal. Leonardo, agradeço aí a tua participação, né, foi bacana conhecer você, online ainda, né, não presencial. Espero que a gente consiga fazer uma parceria que dê resultado para ambas as partes, né, e que seja o início de uma boa relação e que a gente possa estar presente não só nessa edição, mas nas próximas aí, e construir uma parceria de sucesso. Com certeza, obrigado pela oportunidade, Helder, obrigado, Tailan. Será um prazer recebê-los aqui, né, presencialmente aí também, e com certeza vai crescer, o evento vai crescer, o ano que vem a gente já tá com o planejamento praticamente pronto, e só tem a crescer, tá, porque a região novamente tem potencial,
E essas parcerias são importantes, vão reforçando principalmente o setor, o segmento e o mercado, que ele se mantém informado, se mantém conectado e desenvolvido, né, principalmente. Então, um prazer, um abraço novamente e aguardo a presença aí dos seus, né, ouvintes, ou dos ouvintes aí, aqui em Balneário Camboriú. Ô, Leonardo, finalizando aí, parabenizar pelo trabalho. Eu confesso que como é que eu vou usar a palavra, mas é muito não é contagiante, empolgante quando vê você falar da feira, sabe. A gente que é comercial, eu trabalho no comercial, eu já penso: "Tá, mas como que a gente pode montar uma outra feira? Vamos fazer junto", porque é empolgante ver você falar. Então eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo. Como você disse, reunir 15.000 pessoas, grandes empresas, grandes nomes, como tu listou, parece, né, não sei se dá toda a amplitude que é o negócio, né, porque você ir numa feira, ver as empresas que se dedicam a expor a sua marca, são meses de planejamento, são pessoas se dedicando, saindo das suas casas, viajando, indo lá oferecer o produto. Eu nunca tinha me dado conta quando tu contou a história ali do início da feira, né? Onde ela nasceu, lá com Alcântara Machado, tudo, mas no final das contas é contagiante ver isso. Eu digo que a feira é o ápice de muitas empresas, porque é ali que ela demonstra o seu produto, ela traz os parceiros, ela traz os clientes, ela fecha negócios. Então, eu fica aqui os meus sinceros parabéns e que seja um sucesso, nós vamos estar lá e pessoalmente eu vou contribuir para quanto mais pessoas eu puder levar, pode ter certeza que vai ter. E, enfim, muito legal mesmo. Podemos Bacana. dizer que você tá maior que o Santos, colocando mais gente na feira do que o Santos coloca no estádio. Não, olha, ó, eu vi, ó, a referência do Santos, eu vim do Oeste, eu não estou acompanhando mais futebol, principalmente esses dias aí, mas a Chapecoense está lá embaixo, né? O Santos aí, rapaz, Não tá não sabia fácil. que estava, não sabia como estava o Santos, mas eu sei que ele foi empatar depois ainda, hein? O E a Chape não é muito limitada. a raiva que o brasileiro passou na Copa, eu passo o ano inteiro, há pelo menos uns 4, 5 Você anos. tem aí, né? Você tem. Obrigado, Tailã, pela gentileza. Na verdade, a gente faz isso e eu digo, independente da gente estar à frente de um projeto, e a gente sempre respeita e trabalha muito pelo setor, com todos os empresários que participam, enfim, ao final é relação com pessoas, né? E eu sempre uso essa expressão, a gente sentar ao mesmo lado da mesa, olhar para frente, se o evento, se o negócio faz sentido, vamos lá, o que que a gente tem que fazer, como é que a gente desenvolve, evolui, cresce, porque ao final é isso, a gente quer ver o mercado satisfeito, a gente quer ver profissionais cada vez melhores, desenvolvendo, e o Brasil sendo competitivo, porque tudo isso que a gente fala e faz aqui, ele reflete na competitividade global, no produto que a gente exporta, no mercado que a gente está abrindo internacionalmente, por isso que é estratégico, né? É um tema fascinante que faz a gente olhar assim e impacta, hein? A logística impacta muito aí na cadeia de custos, né? Show de bola. Muito obrigado aí pela tua atenção, foi um baita aprendizado aqui para nós. Obrigado mesmo. Maravilha. Grande abraço. Legal, Leonardo. Obrigado aí pela participação e nos vemos em breve. Show. Vamos ver se quando vocês estiverem aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui para a gente fazer um- uma viagem para vocês ficarem com helicóptero. A gente ficar na altura da posição que vai ficar a cobertura do Sena Tower, tá? Que é o maior edifício aqui de Balneário Camboriú, a 500, os caras estão vendendo apartamento aqui com helicóptero, tá? A 540 metros de altura, a gente vai ter uma visão de amplitude, quer dizer, vai ter uma visão da visão de quem estiver morando a 540 metros de altura no Sena Tower. Legal. É o convite que eu já deixo para os amigos aí. Valeu. Só não vai pedir pra gente pular de lá, né? Não, aí temos que reforçar bem, porque essa altura também amedronta todo mundo, né? Valeu, Tá Leonardo. bom. Obrigado. Um abraço, prazer, Até valeu. mais. Tchau. Tchau.